tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao WBR Podcast. Chegamos ao nosso quarto episódio e por aqui, mais uma vez, um convidado de muita excelência, excelente profissional aqui para trazer para vocês hoje o campo jurídico, trazer para o empresário bastante informação, informação técnica, informação prática que você consegue executar na sua empresa amanhã mesmo. Espero que vocês gostem bastante desse episódio. Do meu lado está aqui Luciano Zacchia, meu sócio na WBR. Boa tarde, Miguel. Um prazer estar com você aqui hoje. Começar 2026 com o pé direito, com um convidado para lá de especial, uma pessoa que eu já conheço há quase 2 décadas, que a gente tem uma confiança muito grande na pessoa e no profissional que ele é. Né? Tem nos ajudado na WBR como um parceiro, também é um cliente. Né? A gente tem buscado construir grandes resultados para o escritório dele. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Hoje o nosso convidado é o Dr. Gilberto, né? Bergamin Advocacia. E a gente vai bater esse papo, né, iniciando principalmente pela sua trajetória, né, uma pessoa que tem uma trajetória empreendedora, né, uma pessoa que fugiu um pouco, né, daquele convencional do jurídico, né. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho, Gilberto, sobre o porquê, né, de você seguir essa área. Eu acho que está muito ligado ao seu perfil, né, pessoal também, uma pessoa que busca crescer, que busca se desenvolver. Né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos escutando aí hoje, né? Um pouquinho sobre a sua trajetória. Fala pessoal, obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui com você, Miguel, Luciano, todo mundo que está assistindo. Eu nasci no empreendedorismo, né? A minha família é uma família de empreendedores. Então, antigamente a gente chamava de 1,99, hoje é loja de utilidade, mas eu nasci no comércio, né? Então, minha família teve lojas em muitas cidades. No ápice, nós chegamos a 26 lojas em Minas. Já morei em fundo de loja, passei por muito sufoco, né? Muitas dificuldades ali dentro do empreendedorismo empírico, né? Porque não era um empreendedorismo pensado, planejado, igual a gente prega hoje. Era um empreendedorismo de tocar, né? Vamos ver o que dá, vamos no nosso feeling. Então, eu nasci nessa família de empreendedores, vendemos a casa na época, meu irmão, né, que é 10 anos de diferença, vendeu a casa da minha mãe para montar uma loja. Então, a gente morando no fundo do estoque por muito tempo ali, muitos meses, iniciamos na nossa trajetória e disso também a minha paixão pelo business, né? Sempre busquei essa área de atuação, primeiro muito pela necessidade da minha família, que eu vi os erros do empreendedorismo empírico também, que a gente sabe que existe. E fui buscando isso. Primeiro na administração de empresas, fiz metade da faculdade de administração na UFLA, era o que eu queria, mas eu fui vendo que eu gostava do empresarial, mas talvez não na parte administrativa, mas mais numa parte jurídica. E estou aqui. Esse foi o começo e graças a Deus estamos colhendo bons frutos disso. Bacana demais, né? A gente tem histórias parecidas, né? Nós viemos, né, de uma família de empreendedores, é aquele empreendedor raiz, né, que começa ali com muita vontade, né, mas sem esse aparato técnico de gestão, né. Foi por isso que eu tomei a decisão de entrar no curso de administração de empresas, de fundar a WBR, e acredito que essa questão da sua atuação no empresarial, né, no direito, também tem essa conexão pessoal, familiar, né. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente, ô Gilberto, sobre quais são as principais dificuldades que hoje você enxerga, né, pequenos empresários, né, pessoas que têm uma vontade muito grande de crescer o seu negócio, de alcançar grandes objetivos, mas que enfrentam ali nuances, né, jurídicas que acabam às vezes impedindo ele de crescer, né, ou que às vezes acaba gerando um risco muito grande para ele, né? Questões que você deve ter percebido lá assim, quando você estava crescendo, né, na sua trajetória empreendedora, ali junto com sua mãe, né, com seu irmão, e que até hoje você identifica esses traços, né? Questões que um pouquinho, às vezes, de mais cuidado, tendo uma assessoria jurídica, é possível da gente resolver. Eu vejo que esse empresariado raiz, como você mesmo disse, ele tem uma dificuldade muito grande financeira. Isso sempre vai existir ali no dia a dia. Ele vende o almoço para pagar a janta. Essa é a realidade de quem está começando, do MEI, do microempresário hoje. Só que isso também deve ser, claro, guardado os devidos parâmetros,
reservado para uma assessoria administrativa, uma assessoria jurídica. Eu vejo que o maior erro, e isso não estou falando só do pequeno, tá, pessoal? De multinacionais que a gente atende hoje também. Os erros são os mesmos, eles se repetem. São as informalidades documentais, contratuais, o fio do bigode está desde o MEI até uma SA. Então, estes erros jurídicos, eles são repetidos muitas das vezes. E você tendo um profissional de confiança ali para te consultar, igual essas assessorias que nós fazemos até com a WBR, de ter ali a disponibilidade, mandar um áudio, um WhatsApp, fazer uma ligação a qualquer hora, a qualquer minuto, faz muita diferença na tomada de decisão. Hoje, respondendo a sua pergunta da realidade do escritório, a maior dificuldade hoje, sem dúvida, é mão de obra. A gente tem uma dificuldade muito grande com pessoas, né? E isso é replicado em todos os nossos clientes, nesses 11 estados que a gente atua de modo contínuo. Legal. E então é bem relacionado com o preventivo, certo? Atuação preventiva realmente, em cima desse trabalho que vocês fazem com o colaborador do seu cliente. Cara, que tipo de caso que você costuma pegar? E dentro desses casos, quais são as características mais perigosas para o empresário e como que você costuma fazer para, de fato, proteger? A gente sabe que não dá para zerar os riscos, né? Mas chegar cada vez mais próximo de zerar esse risco do empresário. Hoje nós acabamos assessorando na maior parte dos nossos clientes dentro do meio de franquias, né? Que é um tema que eu acredito que a gente vai acabar explorando. Então, desde quando a gente inicia um procedimento de franquia até o franqueador ter centenas de unidades, se passa por muitos problemas, né? Muitas diferenças. E o empresarial, ele é um pouquinho de tudo. Ele é um pouquinho do criminal, ele é um pouquinho do trabalhista, um pouquinho do tributário. Então, o dia a dia do negócio, nós acabamos prevendo ou estando ali, passando já para o cliente uma experiência que a gente já teve com outros. Já tivemos casos muito tristes de abuso sexual de um auditor, sobre uma funcionária, e aí o dono do negócio fala, como que eu lido com isso? Eu nunca passei por isso. Faz parte da minha alçada ou é a da polícia? O que eu faço? Então, todos esses nuances do dia a dia, morrer pessoas. Nossa, perdemos diversos franqueados também na pandemia. Né? Essas situações que acabam sendo rotineiras a partir do momento que você cresce muito como empresa, nós já vivemos. Então, nós conseguimos trilhar o melhor caminho para a resolução desses problemas. Então, é preventivo? É preventivo. Mas também da urgência, do imediato ali, é muito bom e resolutivo, Miguel. Bacana demais. Eu gostei muito quando você citou sobre a informalidade, né? Trazendo para a realidade nossa, na questão da gestão, é algo muito atrelado a uma gestão artesanal que hoje os empreendedores fazem, né? Pequenas e médias empresas, né? Eu cito pequena empresa, mas concordo com você. Muitas coisas a gente vivencia também em médias, grandes empresas, até multinacionais. Mas essa gestão artesanal, né, hoje, ela se tornou um risco muito grande. Assim como uma informalidade se torna, né, também um risco muito grande. E todos nós, até me coloco nesse grupo, né, a gente tem essa dificuldade. Eu acho que é uma cultura do Brasil, né? De permanecer nesse fio do bigode, na informalidade e tudo mais. O que você sugere, né, assim, dos principais pontos ali contratuais que são importantes de uma empresa ter, né, uma empresa que está ali com seus até 50 funcionários, né, uma empresa de pequeno que está se preparando talvez para se tornar uma empresa de médio porte, quais tipos de processos que são muito importantes da gente ter contratos? Luciano, eu sou suspeito para para falar. Eu acho que todos. Acho sim. que em todos os aspectos. Mas hoje nós vemos uma informalidade muito grande, principalmente no aspecto trabalhista. E eu vou destacar o trabalhista aqui porque nós temos uma cultura anti-empreendedorismo na Justiça do Trabalho intrínseca a isso. Né? Posso ter colegas aqui que estão nos assistindo que vai discordar, mas é a realidade. Hoje, pela hipossuficiência, né, que é o nome técnico do funcionário, a justiça, na dúvida, vai para o lado dele. Então, as advertências. Chegou atrasado um dia, faltou 2, fez alguma coisa errada. Às vezes você formaliza isso, não faz mais isso, alguma coisa assim, sabe? De um modo não profissional. E isso acaba numa eventual rescisão. Vou demitir por justa causa.
Nossa, eu já corrigi ele 20 vezes, mas quantas você tem registrado? Nenhuma. Então, todos esses aspectos devem ser formalizados. Sócios, dá muito problema com sócios. Sociedade, a gente sabe que é um casamento. Então, tem que estar tudo muito, muito detalhado. E isso é chato, é difícil fazer. É desgastante, é muito difícil. Eu vou usar os dois aqui de exemplo. É muito difícil o Miguel, às vezes, chegar para o Luciano e falar alguma coisa de sociedade. Você falar, vou evitar o desgaste. Isso acontece na maioria das empresas. Então, o que eu sempre falo? Use o chato. Quem é? O advogado. Ninguém gosta já da profissão do advogado. Todo mundo acha que já é uma profissão estigmatizada, burocratizada. Usem esse profissional para chegar e ter essa tomada de decisão, falar, olha, vocês precisam formalizar, vocês estão crescendo, vocês estão desenvolvendo. É necessário que se pense numa linha sucessória daqui, de uma linha de obrigações. Vocês são os donos, mas precisa ter um comprometimento equiparado entre os dois. Senão o negócio não cresce, né? Então, isso tudo é feito pela gente também, dentro dessa ideia de assessoria, de profissionalização do dia a dia. Excelente. E tem um tema também que é muito comum, que aparece bastante, até nos nossos próprios clientes também, que vem crescendo no Brasil, que é o PJ, certo? Cara, eu queria que você ajudasse o pessoal que está assistindo a definir até onde que pode ir, o que realmente é um trabalho voltado para PJ, o que não pode fazer, qual cuidado tomar no dia a dia. Porque às vezes você está buscando solução aqui, você acaba gerando, na verdade, um problema ali. O que você indica para o pessoal que está assistindo? Sem dúvida. Um erro muito comum é principalmente pensar um MEI, né? Vou abrir um MEI ali, né? E é PJ já, sendo que o próprio MEI não é uma pessoa jurídica. Não sei se o pessoal sabe disso, mas não é uma empresa o MEI. O MEI é um CNPJ de pessoa física. Parece dúbio, né? É diferente, mas realmente é o início da formalização de um empreendedor. Então, ele para que é o MEI? Para isso, para quem está começando um negócio, está estruturando um negócio. Quando a gente fala na diferença entre PJ e pessoa física, é importante a gente destacar que a gente está falando isso na primeira semana de janeiro de 26, porque tem tudo para mudar esse ano, tá? Então, a pejotização está sendo discutida e ela tende a flexibilizar mais pessoas poderem ser contratadas por pessoa jurídica, mas hoje a linha básica de raciocínio contratei a WBR, contratei o Gilberto, são prestadores de serviço. Eu não posso cobrar o horário do Gilberto. Ele vai me responder dentro ali que ele está respondendo outros clientes, está gravando o podcast, está fazendo outras coisas. Então, essa linha temporal é algo que pega muito no MEI, na PJ, que caracteriza o vínculo trabalhista. Nossa, eu vou obrigar você a cumprir uma jornada de 40 horas semanais, 44 horas semanais. Isso não funciona para o PJ. Né? A subordinação. Eu vou evitar aqui os aspectos técnicos, senão fica um podcast chato, igual a área jurídica, assim, muito burocrático. Sim. Mas a principal delas é o tempo, tá? Você gerir tempo. Você pode gerir o que você gere dentro de outros prestadores de serviço. Eu espero que a WBR me atenda com qualidade. Eu sei que eu tenho que remunerar ela por isso, né? Eu sei que ela deve cumprir prazos de entrega comigo, mas a WBR não está à disposição a hora que eu quero, o dia que eu quero, no horário que eu quero ou 100% do horário comercial. Então, você tendo esse aspecto de um prestador de serviço, é muito tranquilo essa caracterização, essa diferenciação. Tem dado muito problema por aí? Sempre. É a economia, da primeira pergunta que o Luciano fez. Essa economia, das vezes ali que vai economizar R$300 por mês do imposto, do Simples, sabe? Essas coisinhas pequenininhas, na hora que a gente vê, dá um problema muito grande. A gente está com um problema, né, aqui de Lavras muito grande com relação à Receita Federal. Hoje eu tenho empresas aqui consolidadas de Lavras que estão com milhões em multa da Receita Federal por conta de PIX. Vou fazer o Pix no meu CPF em vez de fazer da empresa. Passo muita coisa aqui na loja, agora passo um pouquinho no seu. Na hora que cruza os dados, o T-Rex ele não perdoa, que é o sistema da Receita Federal. Né? Então, essas informalidades, essas economias, vamos falar no mais simples, essas economias porcas acabam prejudicando e falindo muitos negócios. Excelente. Gostei muito da analogia que você fez do casamento e da sociedade, né? Eu com o Miguel já estamos casados aqui há 6 anos. Espero que continue muitos anos, mas se um dia precisar, você intervém aí e faz com que o nosso casamento continue sendo duradouro, né? Bom, Gilberto, a gente falou muito sobre os problemas, né, que as empresas enfrentam.
Mas nem sempre são só problemas, né? A gente tem oportunidade de crescimento, né? Hoje a gente está rodando 45 empresas, né? Acho que grande parte, a maioria dessas empresas estão em crescimento, né? Estão buscando realmente a gestão para ajudar na organização desse crescimento. E uma das maneiras de crescer é através do formato de franquias, né? Que é a especialidade de vocês. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como vislumbrar a possibilidade de uma empresa se tornar franqueável, né? Hoje eu já tenho uma boa empresa. O que eu preciso já me preparar caso eu queira, né, multiplicar esse negócio que eu tenho hoje no formato de franquias? Luciano, é muito fácil. É muito fácil. Não sei se era uma realidade tão acessível, principalmente aqui para a nossa realidade local, né? Antes do escritório ter essa especialidade. Falando um pouquinho até da gente no setor, a gente é associado à Associação Brasileira de Franquias como PJ, né? Eu, pessoa física, eu sou membro da Comissão de Fornecedores da BF, então hoje no cenário nacional, vocês que prestarem consultoria para franquias nesse aspecto, nós ali que fazemos essa gestão a nível nacional na BF. Hoje o escritório ele assessora aproximadamente 100 franqueadoras, que são as donas das marcas, e 11 estados. Então a gente consegue ter um panorama e ver que isso é uma realidade muito tranquila para empresas, principalmente do porte de Lavras. Eu sempre olhei empresas daqui e falei, nossa, isso tem cara de franquia, isso tem jeito de franquia. Falei, até no final do ano agora para uma empresa, vocês já são franquia? Ele falou, não, cara, tô com 6 lojas próprias, mas tá dando muito trabalho. Eu falei, é isso. Você vai vender as 6, vai deixar cada uma na mão de um franqueado e vai fazer só a gestão delas, que aí você vai conseguir crescer. Então, hoje é muito fácil. O que a gente precisa? Que seja lucrativa, que tenha processos, que saiba passar know-how. Eu sei passar o meu conhecimento. Então, você tendo essa fórmula, dá para franquear, né? A legislação ela é muito séria. É uma legislação de 1994. Ela foi atualizada em 2019, então está fresquinha também com as modernidades. Ela entrou num período pandêmico já, né, em vigor. Então a gente tem uma legislação muito boa. E quando a gente fala em franquia, eu acho que é a impressão de todos, a gente vê uma credibilidade, né, do sistema de franchise nacional. Então vende pelo próprio nome franquia, né, além do produto e do serviço que vai ser franqueado. Então hoje a legislação ela é muito, muito segura. Então a gente tem grandes facilidades na formatação, né, na gestão para tornar um negócio franqueável. Mas, em regra, ele precisa desses 3 parâmetros. Né? Ter um know-how para se passar, ser lucrativo e estar bem formatado, né, dando lucro. A parte jurídica em si, o trabalho não é tanto como as pessoas podem imaginar. Não. Hoje, uma empresa que chega no escritório falando, eu quero me tornar uma franquia, nós conseguimos dentro de 60 dias aí realizar todos os documentos. São documentos extensos, são documentos sérios, mas dado esse know-how nosso, né, de já ter formatado de alimentação, saúde, bem-estar, né, e todos esses caminhos. E aqui em Lavras, por exemplo, a gente vê muita empresa boa, com muito potencial. Só que acaba que, claro, tem várias franquias instaladas aqui, mas sai muito pouca franquia daqui pro Brasil, vamos dizer. Né? Sim, estamos formatando algumas, mas a dificuldade que eu vejo maior, principalmente dos clientes que nós atendemos aqui em Lavras, vamos falar dentro de uma profissão aqui, é o cara que uma pastelaria. Então o cara ele quer fazer franquia, mas ele quer também fritar o pastel. Então não dá. A gente precisa dentro do sistema de franquia ter uma noção que é uma outra empresa, é um outro negócio. Então a gestão do dia a dia da operação tem que estar bem redonda para a gente conseguir fazer essa formatação e ele ter tempo para atender os seus novos clientes, que não é mais o cliente final, mas sim os seus franqueados, né? Que precisam desse suporte rotineiro ali dentro da gestão da franquia, né? Eu gostei muito que você iniciou pelo primeiro ponto da questão da empresa ser lucrativa, né? Até porque a pessoa que vai contratar uma franquia, ela precisa enxergar ali um demonstrativo, projeções de retorno do investimento que ela vai fazer, né? E de uma maneira também que depois do retorno desse investimento distribua lucros, gere um prolabore ali que a pessoa atenda à expectativa dela. Né? Então, muito bom de você começar por esse ponto. O segundo ponto é em relação à procedimentação, padrão. Né? Então, já recebemos, né, alguns clientes que gostariam de franquear,
estavam até com uma estrutura financeira bem montada, mas essa parte operacional de processos não estava muito bem definidos, né, não estavam muito bem padronizados, e aí a partir disso esse crescimento ele fica estagnado, né? Você não consegue, você cresce até um momento onde você consegue abraçar, mas chega um momento que você não consegue abraçar tudo, né? E aí para isso é importante você ter equipe e ter processos bem claros. Então muito bom também. E o terceiro ponto, você falou também de ter uma constância, né, em relação à empresa ser lucrativa, não num período curto de tempo, né, mas ela ter uma sustentabilidade financeira de longo prazo. E isso vem também através de gestão, através de um apoio jurídico, né, que o ajude aí a mitigar esses riscos. Bom, estou contextualizando tudo isso para chegar na pergunta. A empresa agora que ela já tem uma rede de franquias, né? Depois que ela já se consolida com, vamos colocar aí, no mínimo 5, né, unidades, qual que é o principal desafio para ela sair dos 5 para os 50, para os 100, né, pela experiência que vocês têm? Quais são essas dificuldades e o que vocês têm tentado ajudar essas empresas? Ótima pergunta. Passado esse ponto, a gente vê, não é nesses números exatos, mas até 10 unidades dá uma virada de chave boa, sabe? Uhum. Até a 10ª unidade, a gente vê que o próprio franqueador ele consegue dar o suporte para a rede, ele consegue, né, ajudar nas questões mais próximo ao negócio. Aí da 10ª à 30ª unidade, a gente já vê até esses primeiros franqueados irem contra o franqueador. Que ele falava assim, nossa, antigamente... Eu que entrei primeiro aqui, eu falava com o Luciano direto. Eu? Não, eu tinha contato direto, a gente batia um telefone e chegava nele. Hoje não, hoje é suporte. Hoje eles me mandam para um suporte. Então, essa dificuldade também. Cada um vai virando. Então, a dificuldade é cogestão, né? Dentro ali da 10ª para cima. A gente tem que fazer essa troca, ter mais braços para ajudar, porque não é fácil 30 pessoas te ligando para resolver coisas o dia todo ali simultaneamente. Então, o crescimento como equipe, como franqueadora, né? E esses processos, na maioria aí, para não dizer 100% das unidades que a gente atende, tem que ser próprio. Não dá para terceirizar esse atendimento, não dá para contratar uma empresa para ensinar sobre o seu próprio negócio. Isso é um erro muito grande das franqueadoras, tentar terceirizar suporte, mas isso a gente viu já que realmente não funciona, né? A dificuldade da primeira que a gente disse, pessoas, né? Mão de obra, isso tudo também a franqueadora tem que ter esse discernimento ao momento que vai crescer e vai querer vender mais uma unidade, porque cada unidade é o sonho, muitas vezes, de uma família. Sim. É tudo que a pessoa conseguiu juntar na vida para montar o seu negócio. É o seguro-desemprego, às vezes, de 10 anos no emprego, ela falou, agora eu quero ser empreendedor, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com os sonhos dos outros, né? Com certeza. Esse é o papel fundamental aí que a gente tenta nesse franchise íntegro, que é um movimento da própria ABF, de tentar comercializar sim, mas não a todo custo. E é uma transição na vida desse gestor, porque é como se fosse uma empresa só, né? Um primeiro momento você vai fazer tudo é você, tudo tá bem pessoalizado. Aí você vai crescer uma empresa, a empresa dele lá atrás, né? Ele cresceu e ele teve que delegar algumas partes, né? Como franqueador, isso vai acontecer também. Ele vai deixar de ser o operador da franqueadora para ser o gestor de uma equipe que vai cuidar das franquias que estão ali com ele. Isso deve ser um baita desafio para essa pessoa que vai passar por isso pela segunda vez na trajetória dela. Pois é. Mas perceba que, vamos voltar no exemplo do pastel aí do ramo de alimentação. Os desafios são outros. Hoje o dono da pastelaria, o que ele quer fugir? Cobrir o funcionário que não foi no sábado à tarde, que faltou. Ele estava lá, teve que ir lá, sair da família dele para ir lá cobrir funcionários. Ele fala, nossa, não aguento mais funcionário não tem comprometimento, a rotatividade está muito alta. Esses problemas que a gente escuta das pequenas e médias empresas. Na franqueadora, os desafios dele não tem mais unidades. Só faço contrato agora, é tudo PJ, ninguém me processa trabalhista, eles têm as empresas deles, eu sou só um conselheiro, mas os desafios são outros, né? Eles continuam existindo, a disponibilidade continua tendo que existir. Então, assim, a gente vê que, felizmente ou não, o empreendedor não tem sossego, né? Não tem paz em nenhum jeito e é a gente se adaptando ao que a gente gosta mais de fazer, do jeito que gosta mais de fazer, de atuar.
Acho que é aquela questão, né? Empreender no Brasil não é para amadores, por isso que a gente tem que profissionalizar, porque realmente o desafio, o risco é muito grande, né? Então a gente precisa mitigar esse risco da melhor maneira possível. Falando sobre risco, né? E falando também sobre 2026, a gente tem início, né, das movimentações aí da mudança da reforma tributária, né? Isso vai impactar, obviamente, muito negócio que não está se preparando ainda. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre o assunto, sobre as principais mudanças, sobre o que você já tem percebido aí que está faltando conhecimento, né, para o pessoal e como que tá essas movimentações na questão tributária, que para nós, né, é algo, é aquele sócio que a gente não gostaria de ter, né, o governo, porque ele só leva o dinheiro nosso embora e não traz o retorno, né, um retorno muito abaixo, né, é um ROI negativo demais. Então, acho que assim, todo empresário ele busca pagar o menos de imposto possível dentro da legalidade, dentro de um certo nível de risco, né? Com certeza. Então, queria que você abordasse um pouquinho esse assunto aí, que eu acho que muitos ouvintes aí querem saber. A reforma tributária daria alguns podcasts. Ela é muito ampla, né, muito diversificada e varia também muito dentro do tipo tributário, se a pessoa está hoje no Simples Nacional, no lucro real, no lucro presumido. Mas eu acho que um aspecto comum a todos e que vai ser realmente uma diferenciação muito grande vai ser a questão da distribuição de lucros e dividendos. Isso daí vai pegar muita gente, porque sintetizando, né, como que as pessoas fazem hoje a sua declaração de imposto de renda? Nós que temos empresas. O contador vai pegar, qual que é o mínimo possível que o Gilberto vai pagar de imposto? O Gilberto movimentou tanto aqui na conta dele, pessoa física, tá? Vou lançar tantos R$ 1.000 como distribuição de lucro, porque é isento. Então é isso que faz. Aí lá no final vem aquele número maior, a maior parte do seu imposto de renda, como isento, como distribuição de lucros. Isso mudou. Então agora a distribuição de lucros é tributada. A alíquota que está cogitada é de 10%. Temos alguns mandatos de segurança, algumas medidas judiciais tentando postergar. A própria OAB fez isso pelos advogados também, porque a tributação, a gente não pode ter holding dentro da sociedade de advocacia, então tudo que eu tirar vai ser realmente tributado, por ser um tipo societário da sociedade simples. Mas as sociedades convencionais, sociedades empresárias, vão ter que acabar montando as suas holdings para fazer patrimônio. Como que funciona isso? Vamos pensar no aspecto familiar. Então, o Luciano, com a esposa, com seus filhos, vão montar uma sociedade, mesmo os filhos menores de idade, e o patrimônio ser fixado dentro desse CNPJ. Então, eu vou comprar um carro, uma casa, vamos jogar tudo dentro desse CNPJ. Isso é uma holding. É uma empresa, abre na junta comercial, como qualquer outra, e do modo menos juridiquês possível, ela funciona como um cofre de patrimônio. Tá? Mas não tem atuação. Não tem atuação, não tem lucro, né? A não ser que tenha um aluguel, alguma coisa de um imóvel. Ela é uma empresa para o patrimônio. Sim. E aí essa empresa, sendo sócia, por exemplo, da WBR, ela pode receber distribuição de lucro com isenção de tributos. Então, a isenção que a gente tem hoje na pessoa física, ela permanece entre pessoas jurídicas. O que o Luciano tira de prolabore, que ele vai pagar as contas dele, permanece tendo a tributação. Mas o que ele vai fazer, por exemplo, olha, vou tirar R$500 mil esse ano e vou comprar um lote, vou fazer um investimento para minha família. Esse dinheiro, que aí, por exemplo, dos 500 mil, teria 50 mil de tributo. Só nessa transação, esse você consegue isentar. Então, para fazer patrimônio hoje, a holding vai ser a solução. E isso já vem acontecendo. Essa primeira semana de volta do escritório, que voltamos dia 5, já abrimos algumas holds, porque realmente o pessoal está vendo que não existe outro caminho. Antes era uma proteção, hoje é uma necessidade. Sim. Perfeito. E nesse contexto, beleza, a gente tem a parte de distribuição de lucro. No dia a dia da empresa, em relação a tipo de tributação, se é simples, se é lucro, vão mudar algumas coisas que o empresário precisa se preocupar também já para 2026. Explica para a gente também que é
uma questão progressiva, né? Não sei exatamente como é, mas ano após ano vai afunilando as necessidades em relação à reforma. Explica para a gente essas duas questões, por gentileza. Sim, mas vai depender muito realmente do tipo. Quando a gente está falando de empresas de lucro real e presumido, por exemplo, vamos ter descontos na maquineta de cartão direto. Então, vamos supor que a gente o barbeiro geralmente não vai ser lucro real e presumido. Vamos citar ele. O Luciano vai cortar o cabelo. Quanto que ficou, Luciano? R$ 20. Então, já vai cair para o barbeiro 16, por exemplo. Então, já vai ter um desconto direto da própria maquineta para alguns tipos empresariais. É difícil a gente falar, Miguel, todos os pormenores, todas as diferenças, porque isso vai depender muito do estudo tributário. Não vendendo o nosso peixe aqui, mas o planejamento, tanto administrativo quanto jurídico, vai ser essencial para saber se vai ter necessidade. Vai ser muito difícil a gente falar que uma empresa do Simples Nacional vai ter que tomar medida X ou Y. Vai depender muito da análise individualizada. E eu acho que ainda vai ter muitas flexibilizações, dado o cenário político desse ano já, né? Desse ano de 2026. Então, acredito que vão haver algumas flexibilizações, os prazos vão ser um pouco estendidos dentro dessa política nacional que é realmente muito imprevisível na questão legal, né? Show de bola. Gilberto, a gente falou no início, né, do podcast, da sua trajetória como empreendedor na área jurídica, mas você hoje atua, né, em um outro negócio também. Essa veia do empreendedorismo, né, não se limitou somente ao jurídico, hoje atua na parte da construção civil também. E agora eu queria que você falasse mais como um empresário mesmo, né, como um gestor, quais são as principais oportunidades que você enxerga? É um mercado de construção civil no Brasil que ele sempre está, né, em crescimento, mas tem os seus desafios, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do porquê de também investir nesse ramo, nessa área, e o que você enxerga aí de oportunidades e os desafios que você tem enfrentado. É comum que dentro do escritório, nós que estamos ali vivendo os negócios do zero, nós tenhamos algumas oportunidades, né? Então, hoje, saindo do aspecto só como advogado, eu tenho um escritório de advocacia, tenho também uma câmara arbitral, que é uma justiça privada, né? Uma empresa que atua substituindo mesmo o tribunal, que é uma justiça privada. Alguns tipos de litígio pode ser feito por ela. Aí os juízes, nos casos, são médicos, depende de cada área de atuação. Engenheiros, não necessariamente alguém do meio jurídico. Nós temos uma holding de investimentos, que é a Serra do Mar Partners. Nós investimos em alguns negócios que vemos, né, possibilidade de escalonar para franquia, para tudo mais. E é essa que o Luciano citou, que é a House. A House ela nasceu como uma GovTech, uma empresa de soluções para habitações populares. O déficit habitacional do Brasil é imenso, né? Hoje a gente está falando de um déficit mineiro de mais de 300 mil casas. Então, realmente é infinito a quantidade de casas que precisa perto da população. E vimos a oportunidade. Foi um projeto que a gente teve muita cautela para montar ele. Foram 3 anos de estudo de uma equipe multidisciplinar, com professores universitários, pessoal do ramo de engenharia aí com muitas décadas, né? Gestores financeiros e tudo mais, pessoal com experiência no público também. E nós tivemos esses 3 anos antes de startar a ideia da GovTech, que é uma startup, e graças a Deus estamos colhendo bons frutos. Show de bola. E dentro, né, desse mundo do empreendedorismo, né, é óbvio que você conseguiu levar muita coisa, né, do jurídico para atuação nessa empresa e tudo mais. Mas o que você enxerga, né? Vamos colocar você agora como gestor, o Gilberto empresário. Qual que hoje, além da mão de obra, né? Você já citou. Mas quais outras dificuldades que você passa, ou que você já passou, que talvez a da BR possa ter ajudado, né? Ou que não, né? Que ainda não foi solucionado. Para que a gente enxergue também a sua visão, né? Como um gestor, como um empreendedor. Dentro da House, igual eu disse, foram poucos erros, porque a gente teve muito tempo para aprender, né, ali. E hoje nós lidamos 100% com órgãos públicos. Então, eu diria que não foi uma dificuldade, mas certamente é um ponto jurídico muito importante, que é o compliance, né? A gente sabe que tem que lidar tudo muito direito, muito certo, com muita probidade, porque a partir do momento que você tem uma empresa
que só trabalha para o governo e não é 100% honesta, você está fadado a qualquer momento, está falido, né? Ter uma inexigibilidade de não poder concorrer para uma licitação, falha a empresa. Então, isso foi uma preocupação que a gente sempre teve. Eu hoje ocupo o cargo de, né, além de sócio, como gerente jurídico, então coordenando essa parte como um todo, né, da probidade dos documentos. E é tão chato, é tão pormenorizado que não é aceito receber um presente acima de R$ 50. Então, por exemplo, se chegar com um presente, qualquer coisa, eu não posso receber sem antes comunicar para o compliance da house, né? Para a gente não ter nenhum risco de favorecimento, né? Não transparecer nenhuma irregularidade 100% mesmo. isento mesmo. 100% isento. Nas outras empresas, Luciano, a dificuldade que eu tenho hoje, não sei se é uma dificuldade dessa leva de mais nova de pessoas, mas eu vejo que, até para mim, falando, eu tinha uma vontade de ganhar dinheiro, certo? Hoje eu vejo que o pessoal que está entrando no mercado de trabalho ele não tem vontade de ganhar dinheiro, não. Não é isso que move Não tem ambição, né? essa nova leva de pessoas, essa ambição. Então, é entender muito do mercado, de como que a gente motiva pessoas, funcionários, né, os próprios scorecards que a gente usa, e a WBR ajuda muito nisso. Então, vocês trouxeram para as empresas ferramentas que antes nós desconhecíamos, né, totalmente. E a gente viu que posso falar dos últimos 12 meses aí, está muito melhor. A empresa realmente multiplicou muito de faturamento, multiplicou muito de pessoas, de profissionalismo, de nível de entrega, né? Essas ferramentas ajudam muito e realmente eu tenho dificuldade de pensar em algo fora das pessoas, porque realmente para mim é um ponto-chave aí que ainda me surpreende. Sim. É a parte mais difícil de toda a área de atuação, é lidar com gente, né? É o que tem aparecido. É. Na maioria das vezes, até nos podcasts também a gente tem falado muito sobre isso. E me conta outra coisa. Lá atrás, eu sei que como advogado você já empreende, certo? Mas atuar como advogado é uma coisa, né? É uma faceta. Atuar como empresário, tendo que aplicar o direito, tem diferença? Você sente que você teve dificuldade no começo de se ver como advogado empreendendo? Ou não teve esse contexto aí na sua trajetória? Teve demais, mas não num conceito de dificuldade, porque a legislação, mesmo não sendo uma ciência exata, né, 1 mais 1 é 2, a gente vê que tem um caminho, né, que tem uma lógica ali. Mas demais, Miguel. Nossa, eu fiquei com muita raiva de advogado. Nossa, tivemos, igual todas as empresas têm, problemas, discussões e contratos. Eu falo, nossa, não é possível que é tão chato lidar com os próprios negócios. Realmente é muito, muito mais difícil do que aconselhar negócios dos outros, né? Mas, dada a nossa experiência também, o nível de sucesso acaba sendo mais alto do que o de fracasso. Só que realmente essa questão emocional é uma questão muito complicada. Se perguntar para qualquer advogado que está assistindo a gente, ninguém gosta de advogar para a família. Para a própria família, não. É difícil, é chato, é complicado. No almoço de domingo, como é que está meu processo? É a realidade. Santo de casa não faz milagre, né? Mas realmente tem as suas dificuldades, as suas definições próprias, né, de se lidar com os próprios problemas. Mas hoje a nossa equipe também é multidisciplinar, então a gente tem outras pessoas que ajudam. Tem o advogado trabalhista também dentro da House, por exemplo, que não é uma área, né, da minha formação, que é o empresarial puro. Sim. E esse ser advogado te deixa um pouco mais avesso a riscos como empreendedor? Você fica um pouquinho mais preso ou não gera essa situação para você? Eu acho que até mais corajoso. Mais corajoso. Eu acho que até mais corajoso, porque o pessoal tem muito receio das coisas. Vamos falar da House, do público, né? Sim. Será que eu posso fazer isso? Pode, está escrito na lei que pode. As legislações, assim como a reforma tributária que a gente falou, a lei de licitações mudou recentemente. Então, muitas novidades e flexibilidades e competitividade, né? Porque a gente tinha muitas empresas ali que faziam um lobby muito grande e dominavam o mercado de muitas licitações, não só falando da área da construção civil. Então, a nova lei de licitação ela trouxe muitas novidades. E como eu já estava lá
dentro da GovTech, 3 anos estudando as possíveis mudanças do mercado, quando a lei de licitação entrou em vigor, né, o pessoal deixa para se planejar nos 45 do segundo tempo. Certo. Então, a gente já sabia como funcionava e conseguiu aí ter uma diferenciação de mercado muito grande. Show de bola, Gilberto. Mais um comentário, né? Eu vejo, acompanho, né, sua trajetória aí durante muitos anos já, né? E assim, é de admirar mesmo justamente essa coragem, né, que você teve de sair do convencional, né, de escritório de advocacia, né? Eu acho que você trabalha muito bem essa parte do marketing mesmo, da parte comercial, da parte estratégica também. Você tem visão de negócio, isso é muito interessante. E, bom, isso faz com que condicione você a ser um empreendedor hoje de sucesso, né? Tem vários negócios e tudo mais, mas tem sempre aquela sensação de quero mais, né? Um empreendedor, ele não para, né? Ele alcançou um objetivo, ele já está almejando outros. Para 2026, né, você já tem aí alguns objetivos, já tem situações das quais você já vislumbra, né, o que o mercado está te mostrando. A gente sabe que é um ano com muitas incertezas, né, por conta dos grandes eventos que a gente tem, eleições presidenciais, conflitos internacionais agora, né, mas o que está dentro do seu alcance, né, a gente fala muito sobre isso. Os resultados são muito mais relacionados ao que a gente faz do que o que acontece no ambiente externo, né? Dito isso, eu queria saber um pouco das perspectivas que você tem para esse ano de 2026. Mas primeiro eu quero agradecer. Você elogia essas perspectivas, elogio. tudo, E eu acho que disso, Luciano, foi muito da minha ideia lá atrás. O que eu queria? Eu queria o interior. Eu sempre fui assim, né? Talvez até teimoso seja a palavra. Eu queria ser advogado. Eu queria ser do advogado empresarialista e eu queria ser isso no interior. Então, muitas pessoas vão pensar, compensa? Não compensa mais ser um generalista, atuar mais, pegar mais tipos de coisa, ter mais números, né? Ter mais nicho. Tem uma área de atuação para alguém em Lavras atuar 100% no empresarial. E isso foi o que a gente tentou fazer. Trazer uma qualidade de capital, porque antes os advogados de Lavras atendiam todas as empresas de Lavras. Hoje as maiores empresas de Lavras buscam profissionais em Belo Horizonte. Então, por que não ter a mesma qualidade de uma capital, atuando no interior, com preço de interior? Que isso ninguém consegue competir com a gente em grandes centros, né? Então foi isso que trouxe essa diferenciação e fez a gente crescer dentro dessas mais de 100 redes, né, que a gente atende aí. As perspectivas que eu vejo para esse ano são muito boas. E eu tenho esse parâmetro, dentro da própria BF, a gente vê que os números, crescimento de mais de 20% do setor, a projeção para 2026. E eu vejo também hoje, né, dentro do tamanho do escritório que a gente está, nós estamos fazendo, até estava falando antes de começar as gravações aqui com o pessoal, né, mostrando algumas mensagens em russo. Então, empresas de fora estão investindo no país. Nós estamos fazendo nacionalização. Então, a Rússia, né, que está em guerra com a Ucrânia, nós vemos que grandes marcas de lá estão procurando países para investir. E dentro da América do Sul, nós ainda somos uma potência. Nós somos o maior em tamanho, né? Nós ainda somos um PIB muito considerável dentro de um cenário nacional. Então, mesmo que a gente critique muito o nosso país, né, a gente vê que muitas empresas veem o Brasil ainda como uma fonte de crescimento. Então, estou muito otimista com esse ano de 2026. Show de bola. No Brasil falta muita coisa, né? E isso pode ser ruim, mas pode ser bom para quem quer empreender também, né? Porque se falta, tem a oportunidade da gente criar algo, né? Ou trazer de fora, né? Então, realmente muito bom. Eu gostei muito quando você falou sobre a clareza, né? A clareza que você tinha e ainda tem de onde você queria chegar, né? Você alcançou e agora os próximos passos, né? Isso faz com que a gente consiga canalizar os esforços, né? O Miguel, que hoje desenvolve o projeto da consultoria lá, facilita para desenvolver um planejamento estratégico, né? Que se você ainda não desenvolveu essa estratégia para 2026, aproveita para chamar nós aí e janeiro é a época. Janeiro, É. começar na academia, fazer um planejamento para a empresa. Tem que começar, vamos dar um start. É isso aí. E, Gilberto, falando sobre o presente, né? Hoje, qual que tem sido o seu foco? Né? Você tá na atuação de diferentes negócios, né? Diferentes modelos de negócio.
atuação profissional também, né, como advogado. Então, como que você tem dividido essa rotina? Vai ser pai, né, também. Então, O José está chegando aí José em abril. Tá chegando em abril, melhor mês do ano. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa rotina, como que você está se organizando. Sim, hoje, dentro das empresas aí, a Serra do Mar, a gente faz uma atuação bem pontual. Então, são empresas... os sócios da Serra do Mar sou eu, o Erlon Abati, que hoje é um dos maiores especialistas em franquia do Brasil, do Paraná. O MEC, que é um dos maiores do marketing digital, aí também lançou vários nomes, né? Ítalo Marcilli, vários nomes aí no cenário do marketing, das vendas do digital, né? Então, nós acabamos investindo dentro da Serra do Mar em algumas empresas que nós mesmos estamos assessorando, trabalhando, algumas pessoas-alvo, né? Então, é bem pontual. A Câmara, as demandas são dentro dos processos. O escritório, graças a vocês, hoje a gente tem uma gestão muito tranquila. Então, ele depende de mim mais num papel, como eu sempre quis, né? Estratégico e menos operacional de dia a dia. Hoje, né, a título de exemplo, nós assinamos mais de 300 contratos por mês lá de clientes e novos contratos. Então, isso, se dependesse de mim, eu não teria tempo de fazer mais nada, né? Então, hoje a gente tem uma equipe, tem uma gestão de software muito, muito boa ali para ter um crescimento. Ainda a gente tem uma gordura ainda dentro desse tamanho de equipe que a gente está para crescer mais. E a House tem excelentes perspectivas. Nós temos as perspectivas de fazer no próximo ano agora, 26, 27, mais de 3 mil casas, né, populares, com um enfoque em Minas Gerais. Sim, excelente. Isso é novo, né? Você, sua idade. Faço 33 agora. Novo. E provavelmente você tem algumas características pessoais que te ajudaram a chegar, né, a alcançar esses resultados de maneira consistente. Das suas características, eu sei que é difícil falar da gente, mas o que você acha determinante na sua carreira como empreendedor para conseguir alcançar essa relevância? Miguel, eu acho que isso vem muito da família, né? Eu nasci num meio que precisava dar certo. Uhum. Na hora que você imagina uma mãe que vendeu a casa, uma mãe solteira, eu cresci sem meu pai, né? Só com a minha mãe e meus 2 irmãos. E vende a única coisa que tem, que é a casa, para montar um comércio, já é uma família que está disposta a correr risco para mudar a realidade, né? Então, uma casa que era uma casa pequena, na época, tudo. Então, assim, eu vivi isso, né? Então, eu muito novo ali, cresci vendo isso. E uma característica que eu tenho que ter dentro da minha profissão, que infelizmente não tem todos os advogados, é a honestidade. Então, a partir do momento que chega um cliente no escritório que o processo não vai dar certo, eu falo para ele antes dele me contratar. Porque é muito fácil para mim, dentro de um processo, enrolar um cliente. O processo demora 3 anos. Eu recebo antes disso. Entende? Então, esse diferencial do nosso cliente confiar na gente 100% e ser um braço ali é o que faz a gente crescer também. Deveria ser regra, mas infelizmente não é, né? Acaba sendo distante. Então, eu acho que essa transparência, essa honestidade, essa facilidade... Você vê que durante todo esse tempo que a gente está gravando aqui, quase 1 hora, dificilmente a gente fala uma palavra muito técnica. É ser acessível. Porque se o cliente não entende o que ele está comprando, ele não dá o valor necessário. Então, o jurídico é isso. Às vezes, você chega para um advogado, ou qualquer outra área da construção civil aí, a gente lida muito com pessoas simples, né? O nosso público é o pessoal ali, o faixa 2, faixa 1 do governo, né? Que são pessoas que recebem R$2.000, a família toda. Então, são pessoas simples e a gente tem que falar a língua do nosso cliente, né? Então, eu acho que esse é um diferencial que vem sendo implementado em todas essas empresas. Importante. Muito bom, essa didática, né, é fundamental, inclusive hoje, como você bem disse, tudo muito bem entendível, né, para nós e com certeza para quem está nos ouvindo. E um outro diferencial que eu vejo que vocês têm na atuação jurídica, né, é o acompanhamento próximo, né, porque hoje é muito fácil falar, é muito fácil ser consultor, se autotitular consultor, né. A WBR, por exemplo, a gente se intitula como consultoria porque é mais fácil para o público entender. Mas o que fazemos é, de fato, assessoria, né? Mão na massa, é executar, é personalizar, né? Então, essa personalização também eu vejo como um ponto de grande destaque
no caso de vocês. Bom, Gilberto, a gente está chegando no final do podcast, né? E aí vai chegando no final, a gente vai fazendo perguntas mais reflexivas, não somente relacionado aos negócios, mas até à vida pessoal e tudo mais. E aí eu gostaria de fazer, né, um bate-bola aqui com você de 3 perguntas, né? Primeiro, olhando para o passado, né? Qual que é a principal lição aprendida que o Gilberto tem durante esses anos aí de carreira, né, como pessoa também? Olhando para o presente, né, qual que é o curto prazo, né? Você chegou até a falar um pouquinho já sobre os objetivos de 2026, né? Mas se puder reforçar de uma maneira mais objetiva do foco que você tem para esse ano. E pensando no futuro, qual que é o seu maior sonho? Acho que você é uma pessoa como muitos empreendedores, né, que já alcançaram alguns objetivos e é o que eu falei, né? O sonho você chega próximo dele, você empurra ele um pouco mais para frente, né? Você aumenta um pouquinho mais ali. Então, eu queria que você falasse sobre esses 3 pontos aí para a gente, Cara, muito bacana. fechar. A gente fala em consultoria, igual você está dizendo, né? De vendas, de muita gente quer ser consultor, mas é muito difícil o começo, né? Sim. Também. O meu começo, quem é de Lavras aqui vai saber, eu não tinha cliente nenhum. Assim, recém-formado ali, 0, porque ninguém da minha família é advogado. Eu vestia um terno bonito. Eu subia da matriz a Plim. Matriz a Plim. Com cartão de visita dentro do bolso. Foram meus primeiros 3 clientes. Oi, moço, você é advogado? Não tinha tráfego pago, não tinha dinheiro para fazer nada. Então, assim, você tem que ter uma vontade de ganhar, né? De vencer. E eu fazia isso, cara. Eu tinha a minha leadzinha, botava um terno ali na Plim, perto aqui da Praça Augusto Silva, e subia a pé, descia a pé, bem vestido, e o pessoal parava mesmo. Os 3 primeiros clientes meus foram assim. Então, aí depois que as coisas foram acontecendo, que foi evoluindo, então o que eu vejo do passado é que realmente o esforço, né? Você ser doido naquilo que você quer. Então, tem que querer muito, né? O que a gente está falando da geração atual, que parece que não sabe o que quer. Então, assim, uma vontade enorme e incontrolável de dar certo. Sim. Então, a gente vê que muitas das vezes os nossos familiares deram certo pela necessidade. Se eu não trabalhar, eu não consigo sustentar minha família, meu filho, eu vou passar fome. Essa necessidade não existe mais hoje. E a gente tem que buscar a motivação como se fosse dentro da nossa realidade atual, né? Então, do passado, isso, essa vontade incansável de ter sucessos naquilo que a gente se propôs a fazer. A realidade, eu sou muito satisfeito com o que a gente tem. Tem muitos problemas, né? Dentro de todas as empresas, isso é comum, não é um mar de rosas, mas eu sou muito satisfeito da onde que a gente está hoje, de onde que a gente conseguiu chegar, das parcerias que a gente fez, né? Ao longo desse caminho. E para o futuro, talvez seja algo que eu não falaria há um curto período atrás, mas eu quero que isso tudo esteja bem, que quem esteja ao meu redor tenha prosperidade, conseguir ter lucro e a bonança para todo mundo, mas eu quero curtir minha família. Sim. Eu acho que é alguma coisa que os empresários também têm que pensar. Não é o certeza. dinheiro, né, para sempre, para tudo. Então eu quero ter tempo para levar meu filho na natação, quero jogar uma bola com o José e quero curtir a minha família, fazer mais filhos, ter a casa cheia de criança, né? Desfrutar, né? Desfrutar, porque a gente fica muito preso, muito imerso, né? Quantas vezes chega em casa 9, 10 horas da noite, sai cedo e isso não é tudo, né? A gente tem que buscar, né? Enquanto tem saúde, enquanto tem jeito de curtir, né? E de aproveitar esse percurso que é a vida, né? Exato. A sua profissão não pode atrapalhar a sua vida, certo? As coisas andam junto, mas a gente precisa ter o equilíbrio para que faça sentido no dia a dia toda a batalha que você teve ao longo da história. Muito bom compartilhar isso com a gente. Gilberto, obrigado, cara, muito obrigado, foi muito bom, trouxe bastante conhecimento prático para a gente, linguagem muito simples, mais uma vez, né? A gente já sabia disso, mas só reforçou ainda mais que você é uma pessoa que consegue transmitir conhecimento com facilidade. Eu gosto muito desse propósito do escritório de tornar acessível algo que historicamente a gente vê que parece que até a própria
próprio setor tenta dificultar para parecer às vezes mais É uma reserva de mercado, né, disso, né, mas assim, intelectual. Mas você consegue desmistificar isso. Brigadão mesmo. Em breve a gente vai ter novas oportunidades de conversar. Obrigado, Luciano, também. Muito obrigado Gilberto, obrigado a vocês que estão nos ouvindo aí. Que seja um ano, né, de muitas bênçãos, muitas conquistas, mas muita paz e saúde, né, para todos nós que empreendemos, que de fato construímos o nosso país, principalmente as pequenas e médias empresas, né, que representam mais da metade da mão de obra formal no Brasil. É um desafio a cada dia, mas aí a gente conta com profissionais qualificados como o Gilberto, né, com a WBR também, que vem para ser esse braço direito do empreendedor na gestão do seu negócio. Então, para você ainda que não definiu os seus objetivos, suas metas, que ainda não tem essa organização também financeira, e para você que não tem uma assessoria jurídica, o escritório do Gilberto está à disposição para recebê-los. Você que quer abrir uma franquia também, né, acho que faz total sentido. E muito obrigado pelo bate-papo de hoje, foi excelente. Vamos que vamos aí para um 2026 ainda melhor do que 2025.